Ao visualizar alguém, porventura, que esteja em uma situação melhor diante do seu julgamento que a sua, ao invés de lançar antídotos de aprisionamentos ceifadores morais como a inveja, vigie-se e observe o que você pode empreender para traçar a sua jornada de uma maneira ainda mais extraordinária. Porque se a vida do outro estiver te incomodando, se o sucesso do outro estiver te incomodando, se a prosperidade de ser feliz, a felicidade do outro, muitas vezes a gargalhada do outro te irrita, porque você não está feliz, porque você não está alegre, porque você está vibrando com espíritos afins que já se apropriaram muitas vezes e já eclodiram ovoides associados ao seu ser, e larvas estão em campos obsessivos, corroendo cada vez mais o seu ectoplasma, e você vai perdendo o seu campo vital na sua jornada no labirinto da vida encarnada. O quanto é desafiador, o quanto é desafiador, caríssimos, vivenciar a felicidade do outro, vivenciar a felicidade, o êxito alheio. O quanto é desafiador você se comprometer com o seu caminho, com a sua jornada. Imaginem-se, se cada ser preocupasse com o seu trajeto dentro dos seus labirintos, com a sua jornada espiritual e nos aprendizados coletivos, pulverizando todos os aprendizados em cada situação posta na caminhada, não haveria tempo, ou seja, escolhas corrompidas de observar e controlar ou querer controlar como o outro deveria agir. Simplesmente cada ser age de acordo com os seus filamentos mentais e os seus desencontros, inclusive espirituais, traçando-se em labirintos ou em buracos completamente obscuros e que somente a pessoa, por meio do ânimos, da vontade e da coragem, pode sair deste lugar. A espiritualidade auxilia ao ser em experiência encarnatória a sair de tantos e tantos campos de mazelas, de trajetórias, mas a espiritualidade não pode fazer a parte que somente cabe a cada ser encarnado. Pois assim vocês lutaram por uma conquista que se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Em que o livre-arbítrio quer dizer em que cada ser possui a sua parcela de responsabilidade dentro da sua evolução espiritual, dentro do seu trajeto espiritual. Nenhum campo religioso, nenhum templo conseguirá atravessar a barreira do livre-arbítrio, a não ser que você abra as portas do seu templo interior e possibilite a conexão com o templo externo, para que juntos vocês possam traçar as dadivosas formas de filamentos da reforma íntima e, consequentemente, observando que a responsabilidade pelos seus pensamentos são suas. Você é responsável pelos seus pensamentos e, consequentemente, por tudo aquilo em que você vibra e atrai espiritualmente por meio das portas abertas do seu pensamento. Inevitavelmente, a espiritualidade vai colocando pequenas pílulas, antídotos caríssimos. Ao observar-se no estado de prece, em pensamentos que baixa a sua frequência energética, lance uma oração, lance uma afirmação positiva, lance uma prece espontânea para cortar o filamento daquele assédio que você está se colocando à disposição. E alguns seres tenham verificado que estão mesmo cientes, mas estão se colocando à disposição, como se precisasse sentir ainda mais essa descida desta grande ladeira mental e, consequentemente, acessando seres
de baixa frequência espiritual cada vez mais, lançando ideias, pensamentos, comportamentos, desprendimentos de energia vital. E certa feita falei que o hábito da mentira, assim como a promiscuidade, a pornografia, segue como um filamento corrosivo da trajetória encarnada. E mesmo ciente de tais atos, de tais lançamentos em seu trajeto para checar justamente a afinidade e a sua vibração espiritual, muitas vezes seres em experiência humana vêm se deixado corroer em seus campos vitais por tais frequências. E assim como também o dinheiro, uma energia neutra que pode ser lançada para campos de ainda mais elevações, equilíbrios planetários, e assim, por conta do dinheiro, quantos e quantos seres encarnados vão se perdendo pela trajetória. A culpa, caríssimos, não é do dinheiro. Não existe culpa nesta situação. Existem invigilâncias e, consequentemente, se coloca esta frequência que nasce como neutra, mas se coloca em um campo pesado, em um campo asqueroso, em um campo espiritualmente como se estivesse batizado em algo negativo. E tudo aquilo que é feito parece que o dinheiro está amaldiçoado. Tantas fortunas e tantos dinheiros que cheguem para você, mas as suas mãos continuam vazias. As suas mãos continuam vazias. Parece que existe uma maldição e que parece que o dinheiro não pertence a você. Caríssimos, é uma energia neutra e associada ao campo das finanças, associada ao campo da promiscuidade, associada ao campo pornográfico, associada ao desprendimento de energia vital exagerada e, consequentemente, sem propósito algum, existem espíritos na espreita para se alimentar do campo vital que você desprende. O quanto de chipagens estão sendo realizadas dia após dia, e ainda mais potencializando estes ovoides que falei inicialmente em alguns seres encarnados, caríssimos. E o antídoto: banhos de ervas, orações, reposicionamentos de campos mentais, mas isso pode se tornar frágil, ou tais situações de neutralizações podem se tornar frágeis se não houver o ânimo da manutenção vibratória e da elevação do campo vibratório. A solidão vem sendo colocado como um grande mecanismo no planeta Terra de separação e de destruição da espécie humana. A solidão. Vários seres humanos estão acreditando nos efeitos, eu digo acreditando diante da invigilância, dos efeitos da solidão, e vão se perdendo pelo percurso encarnatório e preenchendo esta sensação de solidão por estas ervas daninhas que assim mencionei. Estes anseios que não estão sendo observados, que não estão sendo olhados,